Oi, meus queridos alunos, esse é o canal da professora Sandra Gonçalves. Estamos na playlist sobre números racionais e vamos agora a mais um vídeo sobre multiplicação e divisão de frações. Vamos procurar aqui o nosso slide, que são vários. Aqui, multiplicação de frações. Gabriela tem uma fita com 2/5 metros. Para um trabalho, ela vai precisar de 3 fitas com essa parte iguais a essa. Quantos metros de fita ela irá usar? Veja bem, é uma fita com 2/5 de metros e para fazer um trabalho ela vai precisar de 3 porções dessa, de 2/5. Aí aqui é só fazer isso, 3 vezes 2/5. É simples, nós multiplicamos os numeradores, 3 vezes 2, 6, e os denominadores, como aqui, olha, 3 está inteiro, ele é o mesmo que 3 sobre 1. Aí aqui fica 1 vezes 5, que é igual a 5. A resposta é que para esse trabalho que ela vai precisar, ela vai ter que ter em mãos 6/5 metros dessa fita, ou seja, aqui é mais de uma porção inteira dela. Outro exemplo, 6 vezes 2/5, 6 vezes 2, 12, e aqui, olha, como se tivesse 1 vezes 5, 5. 6 vezes 2/5, se fosse 6 porções, seria 2 sobre 5. Mais um exemplo. Agora, usando desenhos, né, de frações, quanto dá 1/2, a metade, né, 1/2 de 1/3. Aqui, meninos, é só fazer, se for fazer sem o desenho, a gente pode multiplicar, porque essa preposição de em português, quando a gente passa para matemática, ela vira uma conta disso aqui, é de vezes. Aí eu posso fazer assim, numerador vezes numerador, 1 vezes 1, e denominador vezes denominador, 2 vezes 3, 6. Por isso que vai dar 1/6. Vamos ver aqui no desenho. Olha, quanto dá 1/2 de 1/3? Primeiro eu pego o objeto, o retângulo, divido em 3 partes iguais, pinto uma aqui, que foi de vermelho, que equivale a 1/3, e divido o objeto em 2 partes, porque é aquele que é a metade, ó. 1 sobre 2, em 2 partes, e dessa parte vermelha aqui, olha, aqui não deu para achurar, para pintar, eu teria que achurar aqui, olha, uma das partes dessas duas aqui vermelhas. Aí esse pedaço aqui, que é uma parte das duas, da parte vermelha, que é 1/3, equivale ao quê? A um pedaço de 6, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos menores. Então, 1/2 de 1/3, que é essa parte vermelha, equivale a um pedaço de 6, equivale a 1/6. Vamos agora para a parte de divisão de frações. Primeiro a gente tem que entender o que são números inversos. Quando a multiplicação de dois números racionais que sejam diferentes, eles precisam ser diferentes de zero. Quando essa multiplicação dá igual a 1, eles são chamados de números inversos. Exemplos: 4 e 1 sobre 4 são números inversos, estão invertidos porque 4 vezes 1, 4, vai dar 4 vezes 1 a 4 sobre 4, e é igual a 1. A fração 1 sobre 6, 1/6 e 6 são inversos porque quando eu multiplico 1 vezes 6, 6, 6 vezes aqui, 6 vezes 1 a 6, 6 dividido por 6 dá igual a 1. Como é que eu inverto 3/4? É só passar o 4 para cima e o 3 para baixo aqui. E realmente são consideradas frações inversas, números inversos, porque quando eu multiplico, dá igual a 1. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 12, 1. Entenderam?
dois valores. Quando a gente multiplica, se o resultado for 1, é porque os dois valores são em números inversos. Divisão de frações. Quantas vezes, preste atenção, meio litro cabe em 1 litro? Se meio litro é a metade, pela lógica vai caber quantas vezes? 2 vezes. Fazendo esse probleminha que tá simples, mas passando ele para uma divisão, em outras situações com números maiores, a gente faria assim, ó. Pega o maior valor, que aqui é 1, né? E divide pelo menor valor. 1 dividido por 1/2, nós fazemos assim. Conservamos o primeiro valor aqui, ó, certo? Poderia ser uma fração também. E multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Por isso que eu expliquei aqui antes sobre números inversos, tá? Então, aqui, olha, 1 vezes o inverso de 1/2, o 2 sobe e 1 desce. E aqui nós podemos fazer direto. 1 vezes 2, 2. E aqui, olha, repito esse 1, que 1 vezes 1 é igual a 1. E 2 dividido por 1 é ele próprio. Isso quer dizer que meio litro, por exemplo, meio litro de água cabe 2 vezes dentro de 1 litro de água. Olha aqui o desenho. O meio é representado aqui por cada porção dessa. Cada porção dessa cabe quantas vezes? No desenho todo cabe 2 vezes. Então aqui eu expliquei pelo desenho e fazendo a divisão de frações e dá o mesmo resultado. Obtemos o mesmo resultado fazendo a multiplicação do primeiro valor 1 pelo inverso do segundo. Aqui reafirmando, o inverso de 1/2 é 2/1 e 1 vezes 2 é 2, dividido por 1 dá 2. Aqui, quantas vezes meio litro de água cabe em 2 litros? Aqui eu tenho 2 litros representados em 2 triângulos e o autor ele quer saber quantas porções de meio litro cabe dentro desses 2 litros. Meio litro não é a metade? Então aqui, olha, aqui tem uma metade e a outra metade. E aqui também vai caber quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Essa porção de meio litro cabe 4 vezes dentro de 2 litros. Também podemos fazer assim. Pega o número maior, que é 2 litros, e divide pela o que estava na pergunta, que é meio litro. Repetimos o primeiro valor, 2, e multiplicamos, olha, alteramos a divisão para a multiplicação e invertemos a segunda fração. 2 sobe e esse 1 desce. E resolvemos aqui, olha, a gente acaba que retorna para o assunto de multiplicação. 2 vezes 2, 4. E aqui, como não tem nenhum valor, é considerado 1. 1 vezes 1, 1. E 4 por 1 é igual a ele mesmo. Recapitulando, repete o primeiro valor, que é 2, e eu multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de 1,5 é 2/1. Mais um exemplo aqui, muito comum, né, que é pizza, divisão de frações. Vamos aqui. Quantas vezes 1/4 de pizza cabe em meia pizza? Aí primeiro eu preciso saber o que é 1/4 de pizza. Eu divido aqui, olha, o laser. Eu divido a pizza em 4 partes e uma parte que eu tomo, isso quer dizer que é 1/4. E aqui é a metade da pizza, aqui do lado. Então, quantas vezes essa metade, esse 1/4 aqui, melhor dizendo, cabe dentro dessa metade? Visivelmente, olha, cabe aqui em cima e aqui embaixo, cabe 2 vezes. Tá? Analisando os desenhos, fica assim. E fazendo a divisão de frações vai dar o mesmo resultado. Vamos lá. Aqui, olha, 1/2. Eu vou dividir por 1/4,
que 1/2, a metade da pizza é o número maior, olha, 1/2 é maior que 1/4, porque 1/4 é quando eu divido a pizza em 4 partes e tomo só uma, e 1/2 eu divido a pizza em 2 partes e tomo uma, 1/2 é a metade, é bem maior que isso aqui. Então eu pego o maior valor, que é 1/2, e vou dividir por 1/4 para saber quantas porções de 1/4 cabe dentro de 1/2. Seguindo a explicação de frações, repete o primeiro valor, 1/2, e aqui essa parte toda eu inverto, ó, multiplico pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 1/4? 4 sobe, 1 desce. E aqui eu multiplico, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. Aqui dá para dividir, fração é divisão, 4 dividido por 2, aí fica igual a quanto? A 2 vezes. Então, analisando pelo desenho e fazendo aqui a operação de divisão de frações, eu obtenho o mesmo resultado. O resultado de quê? De que 1/2 da 1/4, melhor falando, da pizza cabe 2 vezes aqui dentro da metade da pizza. Resposta aqui, cabe 2 vezes. E aqui, olha, continuando, quantas vezes 1/4 da pizza, que é esse desenho aqui, cabe em uma pizza inteira? Como 1/4 de pizza equivale a eu dividir a pizza em 4 partes e tomar uma, vai caber 4 vezes. Aqui, olha, 1/4, 1/4, 1/4 e mais 1/4. Ela cabe 4 vezes e a gente consegue analisar direitinho pelo desenho, tá? E em uma pizza inteira e meia pizza, quantas porções de 1/4 vai caber? Aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é esse 1 quer dizer uma pizza inteira, e aqui meia, 1/2 é a meia pizza, mais a metade de uma. Quer dizer que 1/4 de pizza, essa porção aqui, olha, vai caber quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Meninos, muito obrigada, e vamos depois da sequência a nossos próximos vídeos.